Domingo passado nós iniciamos uma série curta sobre o Espírito Santo e o texto que a gente escolheu é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, como base dessa nossa reflexão. E o conteúdo desse texto precisa ser entendido à luz do contexto, da conjuntura em que, no caso, o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo, o jovem pastor Timóteo. E nós vimos isso no domingo passado, mas deixe-me ligar. E agora, olha só, está funcionando e eu consigo ver. Maravilha. Obrigado, Leandro, todo mundo ali que está me ajudando. Mesmo com toda a ajuda de vocês, eu sou atrapalhado, então vocês dão aquele desconto. Mas no domingo passado nós vimos que o mundo de Timóteo é muito parecido com o nosso mundo. O Timóteo viveu numa época em que a conjuntura global era ameaçadora. E eu fico pensando no nosso mundo hoje, né? No começo do século XX, aconteceu uma grande guerra, a chamada a Grande Guerra. Não tinha primeira, não tinha segunda, era só ela. E essa era uma guerra que aconteceu no meio de um desenvolvimento, de um progresso intelectual das ciências vertiginoso para a época. Muita coisa estava sendo questionada e a tecnologia, imagina, fala de tecnologia daquela época comparada com a de hoje, mas era algo tão impressionante a velocidade das descobertas e da aplicação prática daquilo que estava sendo descoberto na ciência, dava a falsa sensação para o mundo de que o progresso tecnológico e a riqueza do mundo seria capaz de transformar esse mundo num mundo melhor. E essa foi uma guerra que meio para acabar com impérios, para acabar com poderios grandes de qualquer nação. Mas, 20 anos depois, a Europa percebeu que a mãe de todas as guerras, na realidade, ela não deixou filha. E a filha dela, que é a Segunda Guerra Mundial, foi pior. Nós sabemos muito bem o que aconteceu. Milhões de pessoas morreram, não só judeus, mas russos e outras minorias e outros países da Europa, no lado ocidental, perderam milhares e milhares e milhares de famílias, de pessoas. E aí nós vivemos um período de holocausto, ameaça de holocausto nuclear, nos anos 60, enquanto acontecia uma mudança do clima cultural, a revolução cultural dos anos 60. Ao mesmo tempo, o mundo vivia o período da Guerra Fria, o Muro de Berlim, tudo aconteceu naquela época. Mas a gente acelera o relógio e a Guerra Fria, teoricamente, chegou ao fim. O muro caiu, a cortina de ferro, de bambu, enfim, o mundo hoje é uma aldeia global. O alento da União Europeia como experimento de unidade na diversidade aconteceu, mais nações foram se agregando, uma moeda comum, um mercado comum, você pode viajar livremente, olha aqui o que a gente quer que aconteça um dia no mundo inteiro, e tudo isso vem acontecendo. Mas aí vem o choque recente da saída do Reino Unido, e o experimento da unidade não é bem assim. A questão da invasão dos refugiados, primeiro com a queda do comunismo e depois com as guerras, as revoluções no norte da África, a derrubada de ditadores na Líbia, no Iraque, e o mundo começou a ver que não é bem assim. Não é tudo simples, tranquilo. O problema dos refugiados é gigantesco. A Europa vive essa realidade e, junto com isso, os movimentos radicais. Primeiro a Al-Qaeda, 9 de setembro, e outras escaramuças e outras explosões durante muitos anos, gente morrendo na África, na Ásia, na América do Norte, na Europa. E aí vem o ISIS, França, Bruxelas, recentemente o aeroporto em Istambul.
E, finalmente, a tentativa de golpe agora na Turquia, se chama tentativa de golpe, a gente não sabe bem como definir aquilo lá, que é um Estado teoricamente secular, membro da OTAN, 79 milhões de pessoas, e a instabilidade na Europa vai crescer. Porque a Turquia tem bases da OTAN, aviões levantam dali para bombardear as posições do Estado Islâmico. E agora, o que vai acontecer? Receio de uma radicalização. A possibilidade da Turquia se tornar um país ainda mais radical. E como é que isso fica? A Europa toda fica preocupada com isso, e o mundo todo. Recentemente, também, dias atrás, no Dia Nacional da França, vocês sabem, ouviram, conviveram com as notícias, viram as imagens. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos numa conjuntura global ameaçadora. Daqui a alguns dias, as Olimpíadas vão acontecer no Rio de Janeiro. E é impossível para qualquer um de nós pensar nesse grande evento mundial sem passar pela nossa cabeça, a nossa imaginação, a possibilidade de algum atentado terrorista. Esse é o mundo em que nós vivemos. Um mundo de ameaça. Um mundo complicado. Mas não somente Timóteo viveu isso por causa do Império Romano, na época em que a perseguição começou a crescer. Paulo, escrevendo essa carta, disse: dessa vez eu não vou escapar da minha prisão, mas eu estou sofrendo com consciência, com convicção. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele vai me levar para o reino celestial. Como ele diz em 2 Timóteo 4,18, o mal não vai prevalecer, mesmo que eu dê a minha vida como um sacrifício derramado sobre o altar, isso não é o fim. Há uma coroa, há um prêmio reservado, eu sei para onde eu vou. E Paulo então escreve a Timóteo no sentido de que tenha coragem, não se intimide, não se acovarde, não fique paralisado diante dessa conjuntura ameaçadora. E Timóteo estava em Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, do Império Romano. O evangelho tinha chegado lá poderosamente, causado transtorno socioeconômico. Nós vimos isso domingo passado. Nós vivemos uma situação local bastante instável também. O desemprego no Brasil é alarmante, só mais 23 mil pessoas ficaram desempregadas, isso números oficiais, só em junho. Indústrias ociosas, o governo central que de fato está num compasso de espera. Um Congresso desenganado, sem credibilidade, procurando seu rumo. Um judiciário atolado e sob pressões gigantescas que eu e você não podemos nem imaginar o que esse pessoal sofre em todas as instâncias. As forças de segurança despreparadas, desequipadas diante do poder do crime organizado. Sentimento que não é só sentimento de impunidade, aumentando esse mal-estar do povo diante dessa escancarada e monstruosa corrupção instalada há anos nos setores do governo, nas empresas do governo, a impotência diante da complexidade e dos problemas, que são multifacetados, têm tantas vertentes, é muito complexo. E diante desse quadro, assim como Timóteo, eu e você olhamos, vivemos no meio dele, nós não somos observadores, nós somos protagonistas. Nós estamos lá. A gente faz parte disso. E a gente olha para o tamanho do problema e pergunta: e agora? O que é que eu posso fazer? E agora? E é daí que vem essa palavra de Paulo a Timóteo: o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio.
E domingo passado, essa foi uma carta despedida praticamente, porque nós não sabemos se Timóteo conseguiu visitar o apóstolo em Roma, como foi pedido dele na carta. Venha ter comigo depressa, venha antes do inverno, todos me abandonaram, venha, só Lucas está comigo. Não sabemos se Timóteo chegou aí. Talvez tenha sido uma carta despedida. Mas nessa carta, Paulo diz a Timóteo: o Espírito que Deus deu a você, deu a mim, nos deu, não é de covardia, não é de timidez, não é de medo, que paralisa. E o contexto da carta nos dá a entender que Timóteo corria esse risco de ficar paralisado, de colocar talvez as oportunidades numa prateleira, de não aproveitar o momento propício para o Evangelho. Ficar tão ansioso e tão preocupado com as coisas e com o que estava acontecendo com Paulo e com a situação de Éfeso, com a insegurança, com a ansiedade que ele podia viver. E o ministério e a vida cristã, a vida bonita, o testemunho dele ia ficar comprometido. E nós corremos o mesmo risco. Nós vimos então que a palavra poder, dunamis, no contexto, é o poder de Deus. Isso significa, para nós, e vimos, isso é uma revisão para quem não estava, uma recapitulação, uma capacidade de suportar o sofrimento e perseverar até o fim. Também é a capacidade ou a faculdade de ver Deus agindo na história e no nosso tempo. Deus não está parado, Deus não está atado, Deus não está inerte, Deus não está dormindo. Ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel, é o guarda do universo. É aquele que criou todas as coisas. Ele está bem atento para tudo que acontece. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é o Senhor, de fato, da história. E, finalmente, o poder, Atos 1:8, especificamente fala sobre isso, o poder para ser testemunha, para transmitir com ousadia a mensagem da reconciliação, as boas novas do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não importa a circunstância, tenha vida eterna. Não morra, não pereça eternamente, mas tenha já, comece a ter agora, aqui, nesse momento, nessa vida, a vida de qualidade eterna. Essa é a mensagem. E esse é o poder que não é de covardia, mas é o poder do Espírito, poder para suportar, para enxergar a ação de Deus e para participar dessa ação no mundo como testemunha. Mas o texto continua, mais uma palavra que nós vamos ver hoje, que o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas um espírito de poder e amor e moderação. Espírito de amor. A palavra amor tem várias possibilidades na Bíblia, tem muitas palavras que são traduzidas por amor em português, e é importante a gente entender a diferença entre elas. Alguns de vocês já leram livros sobre isso, né? Mas é bom a gente lembrar que existe um amor que a palavra no grego é philos, que se refere ao amor emocional, é um amor condicional. Talvez a gente pudesse descrevê-lo como: eu te amo, mas você também me ama. Eu espero o teu amor. Mas há um segundo tipo de amor, que é aquele que é traduzido da palavra eros, que tem a ver com o amor sensual e egocêntrico, como aquela música, quero você como eu quero, né? Esse é o amor para mim, agora, para me satisfazer. E uma terceira palavra que é usada, e essa é usada aqui nesse texto, e ela sempre é usada quando se refere ao amor de Deus, é a palavra ágape, ou agapé, que é um amor volitivo, é um amor da vontade, é um amor altruísta, é um amor que diz: eu me doarei para o seu bem. Não é reciprocidade, não é querer para mim, é eu me doar para o outro, para o bem do outro, sem visar nada para mim.
Um exemplo que Jesus deu desse tipo de amor é a parábola, a história que ele contou sobre o samaritano. O que fez o samaritano parar? Passou o sacerdote, passou o levita, passaram os religiosos, o homem estava caído, depois de ter sido roubado, espancado, lá quase à morte, se esvaindo em sangue. O que fez aquele samaritano parar na estrada, atravessar para o outro lado e ver aquele judeu daquela forma? Um judeu que o desprezava, um judeu que não o amava, um judeu que o considerava uma pessoa que não era humana, era uma sub-raça. O que fez esse samaritano parar, ir até o homem ferido, ver que ele era judeu, colocá-lo no seu animal, levá-lo até uma hospedaria, entregar ao cuidado da pessoa que estava lá, deixar um depósito em dinheiro e se comprometer a cobrir todas as despesas futuras e porventura houvesse? O que é isso? Isso é o que a Bíblia chama de amor, agape. Esse é o amor de Deus. Não se trata de sentimentos, não são meras palavras, mas é ação em prol do outro. Esse é o amor de Deus. E é isso que Paulo escreve a Timóteo, que o Espírito que Deus nos deu é um espírito de agape, é um espírito desse tipo de amor. Bom, o samaritano é uma figura de Jesus Cristo. Jesus saiu da zona de conforto, que é o céu. Ele cruzou a barreira da inimizade. Ele, Deus Santo, nós, pecadores. Ele se deu para nos salvar de uma doença espiritual, da nossa rebeldia, do nosso orgulho, que, porque nós somos incapazes de nos autocurarmos, é impossível, ninguém se cura dessa doença sozinho. Ele paga o preço com a sua própria vida para nos reconciliar de volta com o Pai, com Deus, com o Criador. E nos fazer desfrutar desse amor de Pai. Alguém de quem não precisamos ter medo. Alguém para quem a gente não precisa oferecer sacrifício. Alguém para quem a gente não precisa provar que é bom, ou mais bom e menos mal. Essa lógica, essa matemática da graça elimina tudo isso. Jesus veio pagar esse preço. Deu a sua própria vida para a gente poder desfrutar do amor, agape, do Pai e da nova criação. E ele fez isso na cruz. Então, o que é o amor? Ou quem é o amor? E é por isso que a Bíblia, 1 João 3,16 todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas 1 João 4,16 diz, Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus é provado pelo fato de Ele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não era uma atitude de reciprocidade. Reconheçam que eu sou Deus. Reconheçam que são pecadores. Peçam perdão, se arrependam e depois eu vou amá-los. Não. O sacrifício de Jesus na cruz aconteceu quando todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O samaritano, portanto, é uma figura de Jesus Cristo. E ele demonstra o tipo de amor que Deus tem por nós. Todo mundo, eu acho que a maioria de vocês acompanharam esse incidente, na realidade esse acidente. O nome desse bebê, Maria Fernanda, filha do Luiz Carlos e da Caroline, foi o bebê que foi salvo de um acidente terrível que aconteceu uma semana atrás, um pouco mais, em que testemunhas disseram o pai em chamas, ele e a esposa, com o bebê no carro. O carro foi abalroado por uma carreta de etanol que cruzou a pista depois de um acidente e começou a pegar fogo. E esse pai, em chamas, correu com a bebê e subiu num barranco, aparentemente assim que os testemunhos dizem, e entregou a bebê para alguém, salva minha filha, e foi cuidar de si. Depois, ele não sobreviveu, pois foi encontrado
o corpo dele carbonizado numa valeta, porque o etanol estava escorrendo e pegando fogo. Mas naquela hora, o pai só pensava numa coisa: vou salvar minha filha. E tem um vídeo que aparece ele tirando o sapato, chutando a bota que ele estava e tentando se livrar do fogo, mas depois que ele salvou ou teve certeza que a filha estava em segurança. Essa é uma metáfora do amor de Deus, e nós estamos cheios delas aqui no nosso dia a dia. A questão é, o amor de Deus foi colocado em nós e transmitido em nós de uma maneira muito forte. Nós somos seres capazes de amar. Nós somos seres que desejam ser e precisam ser amados. Por quê? Não é uma reação química, não são algumas substâncias, não é uma cadeia de neurônios, de sinapses em determinada região do nosso cérebro que causa isso. Nós podemos ver assim, se quisermos, mas não é assim. Deus nos criou. A cosmovisão cristã diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus nos criou com a capacidade de amar e com a necessidade de receber amor. Somos assim. Acontece que essa nossa capacidade inata, ela está manchada, ela está deturpada, ela está corrompida pelo mal que habita em nós. E a questão é que nós, muitas vezes, não reconhecemos nessas manifestações a mão, a pincelada do pintor, a mão do artífice na nossa vida. Nessas horas a gente vê. Nesses momentos de solidariedade nós enxergamos para que Deus nos criou. Como é que nós devíamos ser sempre, em todos os momentos. Não somente numa hora assim catastrófica e especial. O amor, esse tipo de amor altruísta, que doa a própria vida, deveria caracterizar a nossa vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Pois é. E por que não é assim? Se nós fôssemos, vamos chegar lá, resumir tudo. Jesus, respondendo à pergunta dos escribas, disse que o principal de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele podia só ter dito: ama a Deus. Mas não é isso. É muito enfático. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, o amor a Deus tem que ocupar o centro, a essência da nossa vida. E esse é o espírito que Deus nos deu. Portanto, o segundo mandamento é consequência disso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é uma consequência do fato e da realidade do meu amor por Deus. 1 João, escrevendo a sua carta, diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo está mentindo. Como que você diz que ama a Deus a quem você não vê? E é um raciocínio linear e simples, que qualquer um entende. Como você diz que ama a Deus a quem você não vê e você não ama o seu irmão, a pessoa que está ali do teu lado, na sua frente, te incomodando, te perturbando, te ofendendo, te diminuindo? Como? Tá bom. Primeiro Deus, depois o próximo. Irmãos, a gente teve essa manifestação incrível agora dos kits para o Sena.
Essa semana, a semana passada, esses dias, um grupo de adolescentes estava lá como voluntários no IMBRA, fazendo visita na comunidade e acompanhando um grupo de pessoas de fora, traduzindo, e eles tomaram contato com essa realidade, ministraram, conviveram com aquelas famílias, com aquelas crianças, com aqueles adolescentes como eles. Foi marcante. A nossa igreja tem adotado um projeto no Líbano, de uma escola que funciona numa tenda lá no Líbano para crianças sírias refugiadas. O pastor Marcos Amado esteve lá recentemente e conversou com a pessoa que conhece, que faz o trabalho. Se você quiser, depois pode conversar com ele e ele pode te dar um pouco mais de detalhes, mas nós vamos comunicar isso à igreja de uma maneira mais concreta, o que está acontecendo por causa da contribuição de vocês. Nós fazemos isso como manifestação do amor ao próximo. Nós saímos da nossa zona de conforto e a gente se envolve naquilo que Deus está fazendo no mundo. Dá trabalho, custa. A gente precisa fazer algo que não está no nosso dia a dia. Requer um passo a mais. Mas eu queria dar um passo para trás, porque há uma pergunta que alguém fez a Jesus de noite. Como pode ser isso? Quem fez essa pergunta a Jesus? Nicodemos. Nicodemos. Porque a questão do amor, do espírito de amor que Deus nos deu, assim, está lá em cima, um conceito e tal. Mas como é que é isso? Como pode ser isso? Tem que começar pelo novo nascimento. Tem que começar pelo nascimento do Espírito. E aí o meu receio é que muitas vezes nós nos envolvamos em ações de caridade, em atos de solidariedade, em momentos em que a gente estende a mão e doa. Mas isso não significa necessariamente que nós temos um relacionamento vivo, genuíno com Deus. Isso não prova necessariamente que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Que nós já resolvemos a questão do amor de Deus para nós. Talvez seja uma extensão da graça comum, daquele resquício da imagem de Deus que todos nós temos. Mas qual é a motivação que está por trás? Paulo escreveu um capítulo inteiro sobre isso em 1 Coríntios 13. Qualquer coisa que a gente faça, se não houver amor, agape, por trás, se a motivação não for o amor de Deus dentro, na minha vida, presente, real, não tem valor nenhum. E sem o nascimento do Espírito, isso não vai acontecer. Quem não nascer de novo, disse Jesus para Nicodemos. E Nicodemos não era qualquer pessoa, ele era professor de Bíblia, respeitado, proeminente, um dos 70 líderes de Israel, mas isso não era suficiente. Ele estava fora da realidade de sentir, de experimentar na vida dele o amor de Deus. Jesus foi taxativo. Nicodemos, quem não nascer do Espírito não pode entrar, não pode ver, não pode participar do reino de Deus, o reino do amor, o reino do Filho, do seu amor, do Filho amado de Deus. Não, se você não nasceu de novo, se você não nasceu do Espírito, você não terá a capacidade de desfrutar o amor de Deus e nem de amar desta forma. Nicodemos era erudito, mas era incapaz de compreender a simplicidade da obra do Espírito na vida do Filho de Deus. Jesus falou para ele: o vento sopra onde quer. Você sente, você ouve o barulho do vento, mas você não controla, você não vê o vento. Você sabe quando venta, não sabe? Sim, eu sei. Então você sabe quando o Espírito de Deus está impulsionando a sua vida.
Ou simplesmente você está vivendo uma religião? Ou simplesmente você está tentando agradar a Deus com as suas boas obras? Porque a culpa, o impulso que está em você é um impulso de fazer, de ser, de se apresentar, de conquistar, de merecer. E não é o impulso da graça, o impulso da gratidão, o impulso que recebe, o impulso que desfruta. Esse é o vento do Espírito. Você quer ter certeza de que é amado por Deus? Lá em Romanos capítulo 5, Paulo diz o seguinte, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, futuro. Não somente isso, presente, agora, nós também nos gloriamos nas tribulações. Passado. Fomos justificados pela fé, temos paz. Estamos firmes nesta graça. Futuro. Temos a esperança da glória de Deus que é nossa. Presente. Nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Retroalimenta. Esperança. Mais um dia. Mais um dia. Graças a Deus. E a gente acorda, graças a Deus, mais um dia. Esperança renovada. Esse é o ciclo virtuoso do Espírito de Deus na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E aí continua, versículo 5, e essa esperança não nos deixa decepcionados. Porque Deus derramou, e aí está, o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você tem certeza de que é amado por Deus? Sem essa segurança será impossível você amar o próximo como a si mesmo. Vinícius de Moraes, grande poeta, disse o seguinte: de tudo, esse é o soneto de fidelidade, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O apóstolo Paulo escreveu, por outro lado: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se você e eu não tivermos certeza desse amor, que não se apaga como a chama, que não é imortal enquanto ele dura, se você e eu não estivermos arraigados nesta verdade essencial de que eu e você somos amados por Deus, e sempre seremos, não poderemos amar o nosso próximo. Impossível. Não é possível amar o outro sem ter essa verdade. O Espírito que Deus derramou no nosso coração. E, finalmente, nós recebemos essa ordem, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito, na versão antiga, ou deixem-se encher pelo Espírito. Olha só, é uma ordem, porém não é uma ordem para andar caçando o Espírito Santo. Ele não pode ser induzido a fazer qualquer coisa. O Espírito Santo não é o gênio da lâmpada. Nós estamos falando de Deus, e não de uma bênção especial, segunda ou qualquer que seja o número. Nós não estamos falando de um recurso espiritual poderoso. Estamos nos referindo a Deus. A ordem é nos entregarmos à influência do Espírito. O texto diz: não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução. E aí é uma comparação. O vinho nos controla e nós estamos debaixo da influência do vinho. Aliás, há uma expressão em inglês, under the influence, que significa embriagado. Sob a influência do vinho. A ordem é deixar que a pessoa do Espírito, que é Deus, que habita em mim, que habita em você, se você está em Cristo, influencie, controle, dirija a sua vida a cada momento e em todas as áreas. É interessante que o texto, mesmo o texto da ordem, 5:18, continua com as manifestações de uma vida cheia ou controlada ou sob a influência do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma das manifestações que o Espírito está influenciando e controlando a vida do povo de Deus é quando existe louvor, quando existe adoração. Isso não é só aqui quando a gente canta, mas nós, em todos os momentos, quando estamos juntos, quando estamos sós, quando nos reunimos em pequenos grupos, proclamar, reconhecer as grandezas, louvar, entoar de coração ao Senhor. Continua o texto. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra evidência que o Espírito influencia e controla a nossa vida é quando Ele atua na nossa atitude de reclamão, de nunca está bom, do que está faltando, do que está errado. Pelo contrário, Ele produz em nós gratidão, o reconhecimento daquilo que temos, daquilo que somos, nele, do que Ele nos supre. E mais, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, nossos relacionamentos mútuos são relacionamentos de servo uns dos outros, de colocar o outro em primeiro lugar, de exaltar e elevar o próximo, e nos colocarmos como servos do outro, abençoadores do outro, não como pessoas que eu vou usar, que vão me facilitar, que vão me ajudar em alguma coisa. Os relacionamentos, em geral, são muito utilitaristas, mas o que caracteriza quando o Espírito está influenciando a vida de alguém é que quando esses relacionamentos passam a ser relacionamentos altruístas. Como pode ser isso? É simples. Se você tem o Espírito de Deus, você sabe quem está impulsionando a sua vida. Você sabe os valores que dominam o seu coração. Você sabe o que ocupa o seu pensamento. Você sabe o que ocupa as suas emoções. Você sabe o que deixa você acordado. Você sabe.
E é isso que Jesus estava dizendo. Deixe que o Espírito penetre, influencie, preencha, atue nas áreas mais variadas da sua vida. Quero terminar só citando algumas coisas que nos impedem, às vezes, de receber esse amor de Deus, usufruir esse amor de Deus e dar esse amor aos outros. Rótulos. Nós somos rápidos a aceitar e a colocar rótulo nos outros. Ah, fulano é assim. Ah, ciclana, nem fala com ela. Ixi, cuidado com ele. E nós vivemos num ambiente, muitas vezes, já... nem sabemos onde a gente pisa. Ixi, será que eu piso aqui? Opa, aquela ali é aquela lá que ela falou? Então, peraí, vou dar a volta. E nós damos rótulos para as pessoas. Eu tenho alguns rótulos. De vez em quando eles aparecem. Eu já ouvi tantas vezes. Eu não sou orgulhoso dos rótulos que dão para mim. Aliás, tem alguns que eu gostaria que eu não tivesse. Mas o que eu vou fazer? Provavelmente eles refletem algo que é verdadeiro na minha vida. Mas não me definem. Aliás, não tem nada a ver com aquela propaganda, viu, gente? Nada a ver. Palavras ditas e ouvidas que ficam reverberando dentro do nosso coração. Nossa, você é um filho muito difícil, você só dá trabalho para sua mãe. Como você acha que isso vai crescer dentro dele, quando ele se tornar um adulto, uma pessoa? Se isso não for trabalhado, ele vai crescer com aquela voz, uma das muitas, que vai dizer: eu sou difícil, eu não sou amável, ninguém consegue se aproximar de mim, ninguém consegue me amar, eu sempre vou ser assim. E são coisas que são resistências internas do nosso coração, memórias dolorosas, pessoas que nós amávamos e que a gente achava que nos amava e que nos traíram, que nos ofenderam de uma maneira terrível, ofensas não resolvidas, e exemplos ruins, e não faltam. Todas essas coisas têm a tendência de nos fragilizar, de nos engessar, de dizer para nós: o amor é muito bonito no papel, numa poesia, na Bíblia de Deus, mas... Queridos irmãos e irmãs, se a nossa vida não for crescentemente caracterizada pelo amor de Deus, se nós não estivermos arraigados nesse amor, na certeza absoluta de que somos amados por Deus, não precisamos provar nada. Esses rótulos, as coisas que você ouviu, que te falaram, que você até repete na sua terapia, Deus é maior que tudo isso. Deus te ama do jeito que você é. Jesus morreu por você sabendo que você era exatamente do jeito que você é. E você é pior do que você imagina. E Deus já sabia. Mas Deus ama você. E no momento em que você, à medida em que você deixa que esse amor realmente te cative, te encante, te embeveça, usando verbos antigos aqui, né? Deixe você assim, deslumbrado, emocionado por esse amor de Deus. Talvez começarão as rachaduras, as cascas, as resistências causadas por tudo isso. Elas vão começar a rachar. E o Espírito de Deus, que é um Espírito de amor, vai começar a usar a sua vida para estender amor também. O Stott escreveu, eu peguei um pensamento dele, vou fazer um pouquinho de paráfrase aqui, mas ele disse o seguinte: o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder e de amor. Esse é o texto bíblico. Sendo ele o Espírito de poder, como vimos domingo passado, podemos estar confiantes de que ele nos capacita
a viver na conjuntura que estamos vivendo. E no ministério, no trabalho, na tarefa, na missão que Ele nos deu a realizar nessa geração. Sendo Ele o Espírito de amor, nós devemos usar essa autoridade, esse poder que Deus nos conferiu a serviço do próximo e não para nossa autoafirmação ou vanglória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Se você, hoje aqui, chegou à conclusão para a sua vida de que esse amor de Deus, que você conhecia de ouvir, que você ouviu durante muito tempo e viu na vida de muitas pessoas, mas ainda ele não fazia parte da sua vida. Você não recebeu esse amor, você não bebeu desse amor. Mas hoje você entendeu que esse amor de Deus é incondicional. De tal maneira amou Deus o mundo. Um amor sacrificial. Um amor que se doou na cruz por você. Você não precisa provar nada, não precisa conquistar esse amor, não precisa trocar por nada, nem merecer. Ele é de graça. Foi para isso que Cristo veio. E se hoje você deseja experimentar, ou está experimentando esse amor pela primeira vez, diga isso a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor me amou e o Senhor me ama incondicionalmente. Obrigado porque eu posso viver nessa segurança e nessa certeza de que nada, nem a morte, nem perigos, nem pessoas, qualquer criatura, passado, presente ou futuro, poderão me separar desse amor. Obrigado por Jesus, que se deu por mim na cruz. E eu sei que eu preciso aprender a viver nesse amor. Eu sei que preciso aprender a amar desse jeito. Mas eu quero hoje dar esse primeiro passo. Pela fé. Eu creio nesse amor incondicional, eterno e pessoal. E Senhor, a todos nós que já vivemos e conhecemos, vivemos na esfera desse amor, ajuda-nos, Senhor, a permitir que o Espírito do amor ágape, atue, penetre, permeie, preencha a nossa vida em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Que teu Espírito carinhosamente, mas com muita, sendo de uma forma muito direta, possa apontar para cada um de nós aonde é que nós estamos falhando, aonde que nós estamos fechando a torneira, aonde que a gente está guardando, pondo um muro, uma porta, uma parede, uma separação, impedindo esse amor de penetrar na nossa vida e, através de nós, fluir para outros. Ajuda-nos, Senhor. Pela tua misericórdia, no nome do teu Filho é que nós oramos. Amém.